que este evento é um pontapé para esse novo momento, porque, como eu disse, é um movimento de conexão com a cidade que a gente entende que é necessário, porque além de ouvir os especialistas sobre um tema que inclusive é pauta para nós, é uma coisa que, enfim, né, nós estamos, como diz o Fischer, considerando que o pé está no galpão na casa do universo, o pé está aqui nessa conversa, a nossa cabeça está lá, por exemplo, olhando para a Copa nesse momento, né, a nossa gigantesca delegação que tem lá. Então, é um tema importante para nós, é um tema que nós vamos discutir. Tudo que for discutido aqui vai ser levado em consideração também para a pauta que nós vamos fazer aqui para frente. Então, eu e a equipe toda Matinal está muito feliz. Quero agradecer a Marcela, que vai mediar. Quero agradecer a Luísa, que está aqui há bastante tempo, a minha colega Silvia, o Thiago, que está aqui também, mas quem da Matinal está aqui? Mais o Roger Medina, que, enfim, né, é uma entidade que está acima de tudo. Roger, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. É isso. Convido então todos a apoiar a Matinal, seja como assinante ou seja participando do crowdfunding. Esse movimento também é um movimento importante, porque depois de todo o trabalho que a gente fez nos últimos 2, 3 anos, a gente entende que esse é o melhor modelo, de fato é o melhor modelo, é o que tem funcionado para nós até agora, e a gente quer, enfim, abraçar esse modelo de vez. E não vou mais me alongar muito para a gente não perder mais tempo e ouvir os nossos convidados. Agradeço muito a presença de vocês. Aqui está o Henrique Evers, que é do WRI Brasil, e o Francisco Milanês, que é da Agapan. Eu vou rapidamente ler uma mini bio deles aqui, para apresentar eles mais adequadamente, e aí já passo a palavra para eles conversarem. Depois eu vou fazer algumas questões e a gente vai abrir também para o público para a gente fazer essa troca. Bom, o Henrique é gerente de desenvolvimento urbano da WRI Brasil e já liderou alguns projetos de financiamento urbano, resiliência urbana, uso do solo e habitação. Também já participou com apoio técnico ao programa Minha Casa Minha Vida também, né? Ele é formado aqui pela URGS, nessa casa que nos recebe nessa noite. É geógrafo e mestre em ordenamento territorial pela Universidade de Málaga. O Francisco Milanês é diretor científico técnico da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, da qual já foi presidente por 6 gestões. O presidente atual, o Everton, está aqui também, né, acompanhando. Enfim, o que eu estou falando? A gente está vendo uma agenda que era ambiental, mudanças climáticas virar pauta do gestor público no dia a dia, porque é desastre, ele está vendo toda hora, pauta da população, porque eles estão vendo toda hora, e uma pauta social, porque está afetando justamente as populações mais vulneráveis. Então, na verdade, é uma grande tragédia, mas talvez seja uma ótima mensagem para a gente finalmente resolver problemas que a gente nunca resolveu, que é o acesso à habitação, o acesso à infraestrutura, a redução das desigualdades nas cidades, no fim das contas. Só que quem garante que é isso que vai acontecer, né? Ou que é dessa forma que vai ser endereçado. Então a gente pode botar uma comparação assim, se a gente começar a pensar em desastre, em agenda de adaptação nas cidades, a população e o gestor público e as instituições vão estar olhando primeiro para aquela duna de areia avançando e a ressaca derrubando a casa de classe média alta, de rico na beira da praia, e aproveitar para trazer ao mesmo tempo essas duas pautas. Eu não sei se eu já falei tempo demais. Então, assim, para fechar, eu acho que assim, justiça climática, endereçar as pessoas e pensar para quem e por onde começar e como priorizar, porque não vai dar para fazer tudo, né? Tudo ao mesmo tempo a gente não vai resolver. E vamos começar por alguém. E por quem normalmente se começa, ou quem tem condições de começar primeiro. Então, esse é um ponto que a gente pode aprofundar depois. Só o outro que eu queria trazer, esse talvez mais de médio e longo prazo, mas que eu acho que é fundamental a gente usar desse contexto de impacto das mudanças climáticas para a gente se provocar a pensar, é uma mudança de paradigma no desenvolvimento urbano. Assim. A gente veio de uma trajetória em que a construção das cidades sempre buscou dominar ou neutralizar a natureza, ou aniquilá-la, né? Muitas vezes, excluí-la.
e domando, né? Fazendo infraestrutura de drenagem, concreto, fazendo prédios, parques com pouca arborização, enfim, ruas completamente impermeabilizadas, taxa de ocupação de edificação 100%. Essa é a tradição, né? E foi esse modelo que nos trouxe até aqui. Então, a gente está vendo hoje duas coisas. Esse modelo não absorve os impactos das mudanças climáticas que ele mesmo causou. E aí a gente vê aquelas duas agendas que eu falei, mitigação e adaptação, juntas, assim, que definitivamente não contribui com mitigação no modelo atual, ele não é adaptável ou adaptativo às mudanças climáticas que a gente está vendo. O que a gente tem trazido, vem discutindo, né? É colocar a natureza como parte central da solução das questões urbanas e como uma infraestrutura, como um serviço, né? Aí entra toda o conceito de serviço ecossistêmico, adaptação baseada em ecossistemas e as soluções baseadas na natureza. Então a gente começar a mudar essa chave de que a natureza, na verdade, pode não só ser aquela coisa toda, não, ela está prestando serviço para a gente. E aí a gente tem uma série de soluções que a gente vem ajudando a implementar, inclusive, no WRI Brasil, mas que a gente vem documentando de outras cidades, no Brasil, inclusive, para trabalhar com renaturalização de rio, sistemas drenantes, utilizando vegetação nativa, se possível, né, no meio dos casos, parques lineares, né, que trazem tanto lazer quanto drenagem, quanto a parte da conservação da biodiversidade. Então, assim, a beleza das soluções baseadas na natureza também é essa multiplicidade de benefícios que elas trazem. Mas isso passa por uma mudança fundamental na mentalidade do que é desenvolvimento e o que é cidade e o que é infraestrutura, sabe? Então a gente tem duas grandes questões. Uma é a habitacional e das pessoas, a outra é o que tipo de infraestrutura a gente está provendo. Acho que eu posso deixar para discussão depois ou trazer exemplos ou casos, né, que a gente tem acompanhado, tanto dessas soluções baseadas na natureza, quanto de planejamentos mais amplos para as cidades, incluindo natureza no centro. Bem, obrigada. Antes de eu passar para a Milanesa, eu queria fazer um comentário, ouvindo o Henrique falando agora. Eu não sei se todo mundo já ouviu aqui falar na expressão ansiedade climática, eu imagino que sim, né? Boa parte de vocês, mesmo que não tenham nomeado, já devem ter sentido. E aí o Henrique vai falando aqui desses problemas, né, que a crise climática, assim como a pandemia agravou várias desigualdades que a gente já vivia, né, problemas muito crônicos no país, essa crise climática agravada, ela também, como disse o Henrique, tem nos mostrado, né, nos lembrado de problemas que ainda não foram resolvidos historicamente, habitação. As ilhas aqui é o exemplo mais próximo nosso, ficou muito evidente com essas cheias históricas agora. E saiu uma notícia, acho que semana passada, eu li na BBC, que o Google divulgou o quanto aumentou a busca por essa expressão ansiedade climática. Nos últimos 5 anos, aumentou no Brasil 73 vezes. Então, as pessoas estão preocupadas, né? A ansiedade climática é isso, tu te preocupar com o que vai acontecer, né? Com essa frequência cada vez maior desses eventos extremos, as cidades não se preparando, né? A gente agora em Porto Alegre, esse ano, cada 2 meses teve uma enchente e aciona as comportas que nunca tinham sido acionadas, é só uma vez, enfim. E aí vai criando essa ansiedade, se somando a outras ansiedades que vêm agravando, né, hoje em dia, né, as pessoas, de várias fontes de ansiedade. E essa é uma que tem crescido bastante. E aí tem um exemplo de uma frase que tem sido bastante procurada, que eles divulgaram aqui, que é: como resolver as alterações climáticas? E a gente espera nada menos do que uma resposta aqui dos nossos palestrantes de como resolver as alterações climáticas. Bom, vou passar a palavra agora para o Milanês. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Em primeiro lugar, parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo, não só nesse evento, mas sobretudo jornalístico. Segundo lugar, dizer que eu vou deixar para o final, por uma questão de valorização, a solução. Bom, eu estava conversando antes, 52 anos, mais de meio século,
de luta de uma entidade afirmando todas as coisas que poderiam ter sido feitas de forma suave na época correta. Não foram feitas. Não foram feitas. E todo o radicalismo, que eu também estava comentando, que sempre nos atribuíram, foi otimismo, na verdade, porque as coisas estão acontecendo muito piores do que a gente previa. E a gente está sendo sempre superado pela capacidade humana de destruição. Eu acho que é muito importante, então deixar assim, eu acho, aqui vai uma fala bastante de Agapan e um pouco minha, porque a gente não consegue ser tão coerente, tão justo com a entidade que a gente participa. Mas eu diria assim que é importantíssimo o trabalho que está sendo feito na COP, o trabalho de ONGs internacionais, como o Instituto de Recursos, mas isso é um trabalho de divulgação de coisas, né? Divulgação de coisas que estão dando certo, isso é muito importante, né? Agora, a questão ambiental, ela tem uma característica estrutural que não se resolve em COP, na ONU. Eu estou falando de frustrações que eu vivi nesse tempo. Eu acompanhei as reuniões da ONU, antes da Rio 92, depois da Rio 92, Rio 95, Nova York, perdi meu tempo, e são frustrações que a gente vê, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nosso pensamento original de meio século é uma coisa tão antiga quanto é a frase origem do ambientalismo, que é: nós temos que pensar globalmente, a gente busca fazer esse pensamento desde o início, e agir localmente. E o agir localmente muda tudo, porque COP não faz isso. Ninguém internacional faz. A única coisa que faz é o cidadão. Eu vou bem errado, não é nem a Agapan. A Agapan tem uma massa crítica que é o nosso grande orgulho, 52 anos, de muita massa crítica, de derrubar estudos milionários gratuitamente, porque há 52 anos ela trabalha de forma voluntária, totalmente voluntária. É importante ter isso, porque as pessoas têm que diferenciar as coisas, né? E nós derrubamos estudos de $1,5 milhão gratuitamente para essa sociedade, a qual vemos no Brasil e para o planeta. Então, eu quero dizer assim, nós precisamos pensar com mais profundidade. Sempre buscamos isso e ir na origem das questões. Por que eu estou dizendo isso? Muito me ajudou a fala que colocou a questão como ela é dada no mundo. Então, entre mitigação climática e adaptação climática, nós estamos num outro lugar. Nós estamos num mundo que vira isso. Nós não acreditamos de uma forma inaugurou no Brasil os estudos de impacto ambiental, surgiu daí o tema mitigação, para diminuir os impactos. Só que um projeto bem feito não impacta, não precisa ser mitigado. E aí é uma discussão de fundo, mas é uma discussão profunda que eu estou querendo lançar aqui devido à seriedade de vocês. Vamos ver o que a grande mídia faz. A grande mídia fala de El Niño. El Niño é um processo que existe, sempre existiu, ele existe de fato, e não está provocando nada disso. Porque ele sempre existiu e não provocou. O que está provocando essas desgraças, falando das enchentes, que eu acho que é uma referência real e atual, né? Quem provocou fomos nós. Mussum foi arrancada do mapa porque Mussum casualmente foi a cidade que mais desmatou no último ano. Foram varridos do mapa porque nós destruímos as florestas umbrófilas mistas de araucária do nosso estado, que era o norte do nosso estado inteiro. E hoje são fragmentos. Então, este processo de equívoco rural, ou na área, né, e equívoco urbano, que é a construção especialmente, não é de todos ali nas cidades foram inteiras, né, mas é especialmente botar as pessoas pobres nas áreas de risco, porque as que elas podem invadir, ninguém está nem aí, que é banhado, beira de rio e morros.
Entende? Então, isso é um processo de uma sociedade perversa, desinteressada pelos seus cidadãos. Mas, sobretudo, eu não gosto, eu cansei de caçar bruxas no passado, ignorante. É o que nós somos, ignorantes. Nós fizemos isso, não foi planejado para o mal, foi por incompetência e ignorância. Só que hoje nós conhecemos isso. Há muitos anos nós conhecemos isso. Eu vou lembrar que na Rio 92, a Folha de São Paulo lançou, olhem só que pérola, um artigaço assim, várias páginas, 26 prêmios Nobel, dizendo que mudança climática era uma bobagem. Aí tu ia olhar, eu digo, mas quem são esses imbecis? Porque, vou dizer, Nobel não é entrar no céu, né? Eu nem sei se entra no céu quem tem Nobel. Mas é um indicativo interessante, são referências da nossa sociedade e não sou eu que vou desvalorizá-los. Eu estou dizendo assim, aí eu fui ver, era o não sei que lá do Prêmio da Paz, ninguém sabia o que estava falando, mas as pessoas estavam sendo exploradas e servindo para isso, para poder aparecer, em plena Rio 92, que demorou 20 anos para acontecer a segunda cúpula da Terra, porque durante 20 anos as pessoas ficaram brincando de não, é só diminuir a poluição das indústrias, está tudo certo. A Rio 92 veio dizer, não está tudo certo, e aquilo que os ambientalistas falavam em 71 é verdade, o modelo de desenvolvimento é errado. E aí vieram com uma solução pronta de 87, que é o tal desenvolvimento sustentável, distorção de sociedade sustentável que se originou nas ONGs, distorção já com uma palavra simbólica, que é tiraram sociedade e botaram desenvolvimento. Porque a sociedade não importa, o que importa é o desenvolvimento. E desenvolvimento, para quem botou esse nome, a ONU, leia-se, nosso relatório Nosso Futuro Comum, a nossa querida Brundtland, que foi a coordenadora, primeira-ministra norueguesa, porque desenvolvimento para eles significa crescimento. Embora há muito tempo, para nós, por exemplo, que somos biólogos, desenvolvimento pode significar decrescimento. Desenvolvimento é uma coisa que se faz a vida inteira e, inclusive, a gente decresce quando é jovem há mais tempo, por uma adaptação muito inteligente da própria natureza humana. Então, aí começa, ou seja, vamos atender a todos e vamos fazer um discurso. O que aconteceu com esse discurso? Ele serviu 92 para cá, tá? 30 anos, serviu para postergar durante 30 anos, ampliar o giro de negócio, criou crédito de carbono, criou florestas sustentáveis, um monte de negócio naqueles que destruíram suas áreas e foram investir em outras, gira dinheiro e nenhum desses pilas virou a sociedade, melhorou o mundo. Nós continuamos acelerando na destruição. Então, primeiro ponto, eu quero dizer assim, ó, maquiagem não mais. Maquiagem não mais. E nós precisamos que alguém, por exemplo, o jornalismo pequeno, se dedique a interpretar e entender o que está acontecendo na sociedade. Porque nós temos uma sociedade perversa, muito perversa, que não foi inventada, porque a grande perversidade, ela acontece. Ela não foi planejada. Não tem um Maquiavel que... Não, isso é sonho, as pessoas gostam de idealizar. Não tem um Maquiavel. Mas a nossa sociedade tem uma coisa interessante, por exemplo. Equilíbrio ambiental. Saúde, que é a mesma coisa que equilíbrio ambiental. E todas essas coisas não geram nenhum real para ninguém. Nenhum. Toda desgraça, toda destruição gera muito dinheiro. Se a destruição for acompanhada de leis para recuperação, gera muito dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com recuperação de área minerada. Tem muita gente ganhando dinheiro com muita desgraça. Esses caras do litoral, que têm suas casas ou seus pequenos palacetes, às vezes na praia, invadidos pelo mar, foram os mesmos caras que roubaram a areia, os cômoros, que casualmente a natureza generosamente botou para controlar as marés. Aqueles cômoros foram tirados para melhorar a vista das casas, para usar na construção civil, para o raio do parque. Se roubava até de carroça, eu me lembro de fotografar carroça roubando areia, para vender, obviamente. Essas pessoas são os responsáveis
por as pequenas coisas que estão acontecendo. Como são responsáveis, por exemplo, pelas destruições das cidades, de uma forma geral, a especulação imobiliária. Porto Alegre deve ser uma das cidades escolhidas no mundo, porque agora a especulação do Brasil inteiro veio para cá. E é bacana porque é uma cidade que está diminuindo a população e acelerando totalmente a construção. Eu pergunto, e tem aquela frase inteligente que os jornalistas devem todos se orientar por ela: procure o dinheiro. A pergunta é o seguinte: como é que uma cidade está diminuindo de tamanho constrói loucamente como nunca aconteceu? Para mim, só tem uma explicação: aquecimento de dinheiro frio. E isso está fazendo, inclusive, comprando a Câmara de Vereadores e derrubando a legislação, todo o sentido para permitir a prostituição total de uma cidade, que é a bola da vez para esses investidores que não são daqui, especuladores que não são daqui, e que vão ir embora e continuar morando nas suas cidades, que eles já devem ter destruído. Né? Os paulistas sabem tudo de destruição, né? Tem uma cidade inadministrável. Porto Alegre pode ter 1000 problemas, mas ela ainda está dentro do campo de cidades administráveis. São Paulo não tem solução. Então, só vão gastar muito dinheiro. E isso é ótimo, né? Por isso São Paulo dá tanto dinheiro e paga tão bem as pessoas. Porque lá tu vai gastar e nunca vai resolver. E isso, então nós temos que entender esse processo perverso, porque se a gente não entende uma coisa dá lucro, que a desgraça dá lucro, e que a solução não dá, a gente já parte de uma ingenuidade básica. E nós temos, e quem é que pode então querer soluções que não dão lucro? Só a cidadania. Só a cidadania. Então, para chegar mais na cidade, eu tenho lutado há anos, e me somo a muitas outras pessoas, mas eu vejo isso de uma forma bastante radical. A cidade tem que trazer a natureza de volta, a sua natureza. Porto Alegre tem que trazer as pitangueiras, os butiazeiros e todas as coisas que existiam aqui antes de nós destruirmos, para que nós consigamos viver minimamente razoável dentro da cidade. Porque junto com elas virão os seres que se alimentam desses, também nativos. Né? E virá uma conexão, e aí eu concordo com ele, os serviços ambientais existem, serviços ecossistêmicos, serviços raio que parte existem. Isso existe, de fato. É o que menos me interessa, mas existe. Qual é o maior problema que nós temos na humanidade hoje? O maior problema da humanidade hoje chama desconexão. Essa desconexão começou da natureza, pelo medo. Nós criamos as cidades, as cavernas depois das cidades, são cavernas maiores, né? Fugindo da natureza, que nós dizemos dominar, mas a gente domina com bala, né? A gente domina de uma forma medrosa, que é a nossa característica, nós somos um ser medroso. Só que hoje a gente conhece, poderia coexistir com ela muito melhor. Mas este medo não para, porque medo é uma coisa que cresce, especialmente no escuro. Quanto mais tu cede para o medo, mais ele cresce. Então nós saímos, criamos a cidade, nos protegemos da natureza, nossa inimiga, da qual nós somos uma espécie, expressão da vida, uma só, em tantos bilhões, né? Nós nos protegemos nas cidades, e aí depois nós começamos a nos proteger dos nossos irmãos, da nossa própria espécie. E nos desconectamos. Por isso nós estamos produzindo grande escala, nós temos uma indústria, as cidades são indústrias de sociopatas. Pessoas que têm medo do vizinho, do que te olha, do que o raio que o parte, se te cumprimentar pode ser conexão de si mesmo. Nós estamos desconectando, nós já nos desconectamos, já transformamos a relação humana num negócio de trocas. E agora nós estamos fazendo isso com meus. Como é que isso se apresenta? Chama-se depressão. Eu falei o maior mal da humanidade hoje. Esse é o mal, depressão. Depressão é a desconexão de si mesmo.
Aí vocês vão dizer, pô, mas esse cara veio falar de cidade e clima e está falando bobagem. Então eu vou dizer o seguinte, a cura, que a gente tinha a solução, né? E ela disse que hoje nós vimos, eu vou apresentar a solução. A solução está na rede de vida, na rede que nos criou, que nós somos uma expressão, assumi-la de novo. E eu dou um exemplo. Eu acordo, todos os dias, a primeira coisa que eu faço é ir na minha janela, abrir e botar alimentos para vários tipos de pássaros. Porque eu sou um apaixonado por passarinho? Não. Porque eles fazem bem para mim. Eu estou falando de estase, sentimento, estética. Fazem bem para mim. É um egoísmo meu. Entende? E esses egoísmos positivos, que é o egoísmo de tu olhar o olhar de uma pessoa que é agradecida para ti, por exemplo, um aluno que tu disse alguma bobagem, como eu estou dizendo agora, e os olhinhos dele brilham, isso é viver. Isso é conexão. Isso é reconexão. Então, a solução para as cidades, na minha forma de ver, são trazer novamente a vida na sua plenitude, aquela que nós expulsamos. Então não é plantar a arvorezinha do Ceilão e não sei o que lá, nada contra, lá no Ceilão eles plantam. É plantar nossas árvores aqui, que são adaptadas a esse solo, que não precisam ser adubadas, que não precisam ser irrigadas, e que trazem nossos passarinhos, nossos lagartinhas, nossos insetinhos, toda a turma de gente da qual nós fazemos parte e precisamos dele para a nossa realização plena como seres vivos. Sentir a vida, sentir a música da vida. Bom, nessa cidade que a gente trouxer radicalmente a natureza de volta, as outras coisas vão vir. Vem os serviços ambientais, vem a umidificação, vem a estabilidade, vem a proteção dos próprios prédios, vem a permeabilidade, a recuperação dos lençóis subterrâneos. Tudo isso vem de pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis precisam ambiente saudável e precisam alimentação saudável. E aí eu vou chegar no combate, também tem a solução. Primeiro era as cidades, agora eu vou chegar no campo. Eu fui agroecologista muitos anos e continuo hoje sem plantar. Eu continuo ligado a esse movimento de várias formas. E as pessoas não se dão conta que o pior dos efeitos da mudança climática não são os eventos extremos, é a desorganização do clima. Porque a nossa agricultura, por exemplo, gaúcha, para ser bem local, né, territorial, nossa agricultura era famosa e nós fomos celeiro do Brasil, não é por nada não é porque nós somos bonitos ou temos o melhor solo do Brasil, é porque nós tínhamos regularidade total climática. Nós tínhamos 1.200 a 1.500 milímetros por ano, 100 por mês. Isso nos dá uma gigantesca capacidade agrícola. Porque tem lugares que passa 6 meses, no Mato Grosso, sem chover, e chove uma época que inunda tudo, entendeu? E assim vai, pelo Brasil todo. Nós tínhamos essa coisa maravilhosa que acabou. Acabou, por enquanto, podemos recuperar. E a prova disso são 3 anos. A gente tinha de 8 em 8 anos, na época que eu plantava, uma seca. Seca menor que essa. Nós tivemos 3 anos de seca seguida. Isso não existe. Nenhum estatístico mais malandro de recorte estatístico vai dizer que isso é normal. Entende? Então, nós estamos pondo em risco a nossa alimentação, pessoal. E aí a solução máxima sobre a alimentação é o seguinte: só existe uma alimentação que aguenta muito mais uma mudança climática. Chama produto orgânico. Isso eu assumo no dedo. Eu fiz previsões em 88, eu disse assim, estava vindo o transgênico. Criaram a Organização Mundial de Comércio para viabilizar as mudanças nos códigos de propriedade industrial para patentear transgênico. Esse era o projeto. Sem patente, transgênico não existia. Porque transgênico é uma forma de alugar um conhecimento inválido até que ele mostre que é inválido e aí tem um novo dizendo que está corrigido. Isso é o que aconteceu. A gente falou isso tudo em 88. Tudo, infelizmente, sozinho, mas falamos. O que eu quero dizer sobre isso? Todo este mal é fruto do ganhar. Patente é um monopólio de uma ideia. Ideias não podem ter monopólio.
Eu estou falando o que está destruindo o clima no planeta. Monopólios. Quando eu tenho uso e exclusividade de uma ideia, eu destruo todo mundo. Eu cobro, por exemplo, pelo AZT, para quem tem AIDS, o preço que eu quiser. Porque eu que descobri a tecnologia. Qual de nós descobriu alguma coisa nesse mundo? Eu trabalho com ciência teórica. Amo isso. Acho que invento. Mas se tu me perguntar, eu vou dizer, não. Eu aprendi, meu doutorado foi baseado no Edgar Morin, que é o cara, como eu digo, que não quer morrer, que está com 101 anos e produzindo, e no Paulo Freire, que fez 100 anos sem estar vivo também. E eu quero dizer, só esses dois exemplos, e poderia dar milhões de outros, né? Eu não criei nada, tia. Eu aprendi com a minha comunidade, com as pessoas analfabetas que eu conheci, que me ensinaram mais do que muito acadêmico, com os acadêmicos, no morro, fora do morro. Então, a gente ter patente sobre uma ideia que nos ensinaram, nós fizemos mudança, agora então criaram o termo inovação. Eu não sou nem do século passado, vocês devem ser, tem cara, mas eu sou do milênio passado. Não sei se vocês deram conta, trocou o milênio, né? Então quem é do século passado é do milênio passado. Eu aprendi no século passado que 2, 3 caras inovaram no século. 2, 3 caras. Física quântica, o Einstein, é isso aí, né? E aí uma outra coisinha em biologia e tal. Agora as pessoas inovam diariamente. Qualquer cara que não sabe nem limpar com qualidade, inovador, e vai patentear, porque é uma indústria de autoexploração. Então eu estou falando de, bom, eu vou parar aqui porque eu já vi que a Marcela me passou uma comunicação visual aqui, sem dizer nada, que é bem melhor do que levar um tapa na orelha, né? Mas eu quero dizer assim, nós temos que ir fundo, senão nós vamos ficar que nem as moscas. Troca o conteúdo, mas as moscas estão sempre ali. Então, vamos continuar sendo feitos de bobos. Nós precisamos de organizar o nosso ambiente para recuperar a nossa saúde, que para pensar bem, tu tem que estar bem. Nós estamos todos intoxicados por um nível de contaminação de agrotóxicos. Só em água é suficiente para derrubar qualquer capacidade de abstração. Aí tu começa a entender por que todo mundo tem que trabalhar em grupo, não sei o quê, porque ninguém mais consegue abstrair. Nós estamos adaptando a vida a uma limitação de intoxicação. Qualquer outro vício. Tu percebe que está errado, mas não consegue encontrar a solução. Tu está num nível de dificuldade de pensar. Desculpa, mas é isso aí. Muito bom, obrigada, Vanessa. Eu queria, a gente tem até as 9 aqui, né? A gente precisa encerrar às 9 o evento. E tem um tema que eu acho importante a gente tratar, que tem sido bastante debatido também na cidade, que é o tema da habitação, né? E aí eu queria um comentário do Henrique. A gente agora, como a gente falou mais cedo, das ilhas, né? São a população que mais sofreu aqui na capital, várias vezes esse ano, e aí eu me lembro de uma frase de um texto de 74 do Lutzenberger, que foi retomado agora em função dessas últimas inundações. Lá em 74 ele já tinha dito que nós somos incapazes de aprender com essas tragédias, né, que acontecem com esses eventos. E agora eu fico perguntando, a gente aprendeu alguma coisa, será, né, nesses últimos eventos aqui em Porto Alegre? E aí eu queria ouvir de ti, Henrique, em relação a essa questão da habitação, como é que a gente pode agir? Qual é o primeiro passo, e principalmente falando do poder público, né, que é responsável por proteger essas pessoas, o que a gente precisa fazer para que no próximo evento extremo, que infelizmente vai acontecer, a gente sabe que a tendência agora é acontecer com mais frequência, o que é preciso fazer para proteger especialmente essas populações que estão mais vulneráveis? E se existem exemplos, né, em cidades que tenham conseguido avançar nessa questão. Talvez essa seja a mais difícil, tá? Só antes de responder a tua pergunta, eu sou obrigado a reagir um pouco ao que o Vanessa
Deus falou. Vários pontos. São muitos pontos. Não, mas primeiro, assim, é muito bom ouvir, assim, essa reflexão, e eu fiquei me sentindo contemplado e complementar por alguma parte, mas também, assim, pensando que bom que tem gente tocando lá na ferida final mesmo, porque é isso. Agora, a gente, né, eu digo, falando pela minha instituição, a gente trabalha muito com o governo, né? Governo federal, governo municipal. E eu acredito que é a parte da engrenagem, mas eu concordo total contigo, assim, se a gente não mudar... Eu falei antes, mudança de mindset, eu estava falando de todo mundo, eu mencionei, inclusive, né? Cidadão, tomador de decisão. A gente acaba focando mais no tomador de decisão, então essa complementariedade é fundamental, mas no fim das contas a gente está falando bem parecido, né? Mas que bom que tem gente trabalhando lá na raiz do problema, porque de fato, né? Até porque se a gente não mudar a mentalidade do cidadão, o cidadão vira tomador de decisão também, né? O prefeito foi um cidadão em algum momento. E escolhe, exato. Bom, aí a gente vai entrar em problemas mais complexos, né? Mas tá, vou tentar responder a tua pergunta. Assim, para tudo a gente tem solução de curto, médio e longo prazo, né? Dá para pensar em curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente acaba entrando numa agenda de desastres e de habitação, no fim das contas, pela tua pergunta. Assim. Eu participo de uma comissão de prefeitos, né, pelo DABR Brasil, junto com um parceiro que é a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitos. A gente tem uma comissão de cidades atingidas ou sujeitas a desastres. E aí tem participação de muita gente da Defesa Civil também e tal. Acaba que um tema, quando fala, o que a gente aprendeu, se fala muito, assim, a primeira resposta, a primeira reação, a primeira ação que a prefeitura, o governo toma resposta, monitoramento, alerta. Então, a gente precisa saber melhor quando vai acontecer o próximo, avisar todo mundo. Então, mas esse é o papo, né? Não, e assim, não sabe, tá? Porque mudou, né? Assim, é isso, os modelos não respondem essa mudança que está tendo. Eles estão mais extremos, de fato. Agora, né, as razões são várias, mas o Milanês tocou. Né? Então, assim, se fala nisso, né? E ter dados e tal. Então, claro, eu acredito que isso sim é parte, mas isso é a solução de curtíssimo prazo, que na verdade não vai resolver o problema continuamente e pior, né? Muitas vezes a gente vê assim, eles implementaram o sistema de alerta, avisa, vai encher. Sim, eu faço o quê, né? Sai de casa, tá? Eu vou pra onde? Aqui tem esse ginásio. Sabe? Aí tem goteira no ginásio, como a gente viu nas ilhas, né? Então é muito complicado, sabe? Então essa é uma parte, tá? Mas essa é assim, se acontecer daqui 2 meses, o que eles têm que estar fazendo? Bom, tá melhor preparado para esse tipo de resposta. A outra parte de fato, assim, o médio prazo, talvez, é trabalhar na provisão ou adaptação dessas moradias, né? E aí, assim, eu não tenho opinião 100% formada, mas eu acredito no equilíbrio ali entre remoção, realocação e adaptação à situação, né? E a gente tem tecnologias milenares de adaptação às variações da natureza, né? Desde o que é realmente natural, né? Tipo os cômoros dunas que o Milanês estava contando, dá para reconstruir, né? Por exemplo. Até as palafitas, né? Tem um caso lá de Manaus, tinha uma favela, acharam de favela flutuante, um bairro flutuante, né? Tinha uma questão de saneamento lá, mas porque não tinha tratamento para os resíduos, né? O negócio foi crescendo muito, mas era super adaptável, porque as casas iam para um lugar, iam para o outro, conforme. Eu até ouvi histórias, falando com os pesquisadores lá da Amazônia, de gente que não gostei do vizinho, pegava, mudava a casa e ia para outro lugar. Assim, então. E isso aí era a tecnologia histórica. O que fizeram lá? Removeram todo mundo, construíram um habitacional desses que a gente está acostumado a ver, lá fora da cidade, resolve o quê? Resolveu a poluição do rio? Não, porque quem é que está poluindo aquele rio? Não é aquela galera lá, não, gente. Tem muita gente poluindo o rio lá em Manaus. E não só na cidade, muito, né? Enfim, toda a exploração do que é a natureza lá da Amazônia. Então, dá para aproveitar tecnologias milenares que entendem e se adaptam às variações da natureza. Outros casos, de fato, realocação. E aí, realocação não vai jogar a galera lá fora da cidade, que aí você mencionou
do meu trabalho Minha Casa Minha Vida tinha muito a ver com isso, assim, de questionar esse modelo que coloca as pessoas afastadas da cidade e gera todo um passivo que é social e ambiental, né? Que é simplesmente sem acesso a nada, e o acesso vai ser muito mais impactante para o meio ambiente, sem contar que é a expansão urbana, menos área natural disponível porque está sendo consumida para essa produção educacional. Então, tem que achar esse equilíbrio, mas é bem complexo. E eu ia falar mais um ponto, mas eu esqueci. Que esse era o curto, médio e longo prazo. Bom, então, o longo prazo é, de fato... não, lembrei. O outro ponto é priorizar, tá? Porque, assim, a sua pergunta é, o que a gente faz, mas para um próximo, como é que a gente lida com a questão habitacional? Agora, a minha pergunta é, quem de fato está querendo resolver isso, sabe? Eu não vejo seriedade em geral para endereçar esse problema. Por isso que na minha fala eu trouxe isso, assim. Se a gente não olhar para isso, entender que isso, quando eu digo, pessoas vulneráveis, áreas de risco, sofrendo com os impactos, mas que é um problema histórico, entendeu? A gente não resolveu. Se a gente não começar a priorizar isso agora, olha, realmente, eu não sei quando a gente vai priorizar alguma coisa. Agora eu acredito que é possível, sabe? Tem outras, ainda que um pouco perversas ou enxugando gelo, tem algumas cenouras assim para atrair isso para virar uma prioridade. Só que, de novo, relacionando com o que o Milanês falou, acho que a gente tem que trabalhar no paralelo, trabalhar com o governo, mas assim, agir também numa mudança geral de mentalidade da sociedade, realmente. Eu queria voltar um pouco nessa questão da mentalidade, né, e te fazer uma pergunta, Milanês, porque tu falou muito da participação cidadã, né? E Porto Alegre, nos anos 70, foi pioneira e historicamente, né, tem uma história de luta ambiental muito bonita e reconhecida, mas de lá para cá, me parece que a gente avançou um pouquinho e depois veio ladeira abaixo, assim. Eu queria te ouvir, porque lá nos anos 70, quando nasceu a Agapan, a Porto Alegre criou a SMAN, foi a primeira secretaria, né, dedicada exclusivamente ao meio ambiente. Foram plantadas 3 milhões de árvores nos anos 70. Hoje, a prefeitura não tem um levantamento atualizado, tem uma estimativa de 1.200.000 árvores. O que aconteceu? Como é que Porto Alegre chegou nesse ponto, né, de ser lá nos anos 70 uma referência nessa área ambiental para uma cidade que hoje destrói árvores? É uma pergunta interessante. Eu te diria o seguinte, nós progredimos 40 anos na legislação em avanço, de uma forma geral. E nos 10 últimos anos é só regressão a questão ambiental no Brasil. Eu tenho uma interpretação que eu dei alguns anos atrás, até para os colegas de vocês, acho que foi Sul-21, alguma coisa assim, que eu disse assim, como é que tu explica o Congresso está derrubando leis? Eu digo, muito simples, os imbecis aprenderam a somar. Eles sempre foram maioria e nós ganhávamos as leis lá, nós avançávamos, entendeu? Enquanto que o boi, bala e bíblia, para falar um português que as pessoas entendam claramente, aprenderam a somar, se uniram e passaram a ser maioria. Aqueles que o Renato Russo falava no Congresso passaram a ter maioria consciente e destruir tudo. E agora, nesses últimos anos, nós vimos isso chegar a um nível quase inacreditável. E eu, pessoalmente, me preocupo muito, porque a gente pode idealizar, eu trabalhei muito, então eu não falo das coisas que deram certo, eu falo do que eu errei, porque eu errei muito na minha vida. Eu acreditava que a gente estudava, e estudei bastante para solucionar as coisas. Mas não é assim, a gente estuda e a gente tem que se colocar no lugar para tecnicamente resolver as soluções que os outros querem. Porque a tecnocracia decide o que o cidadão precisa para resolver. E isso é uma estupidez, é ingênuo, além de tudo. O que a gente estuda quando a gente estuda a cidade, ou estuda, sei lá, qualquer coisa, construção, a biologia, é como resolver a vontade do cidadão. Quando ele tem vontade, e é isso que eu estava falando antes, nós precisamos nos desintoxicar para ter vontade. As pessoas estão hoje operando naquele, não é no meu pátio,
tá bem, é no vizinho. Quando chegar no meu, o vizinho não se interessa. Então, todo mundo está perdendo. Sabe? Quando entrega a cidade para a especulação imobiliária, como nós estamos fazendo isso, como Florianópolis fez recentemente, como Garopaba está fazendo, só para dar alguns exemplos, é uma pandemia de destruição urbana. Quando entrega a cidade para a especulação, as pessoas estão pensando assim, mas o meu terreninho vai valer um pouco mais. É isso, entende? Porque ele não enxerga. E de quem é o responsável por isso? Bom, eu assumo a minha parte. Eu sou professor a vida toda, capacitei redes inteiras de municípios durante 4 anos. Né? Entende? Então eu assumo a minha responsabilidade. Eu falhei. E vocês, da comunicação, têm que pensar isso também. Embora a comunicação é importantíssima, é uma coisa talvez a mais estratégica, mas ela não muda as pessoas. A gente tem que entender que o que muda as pessoas são experiências significativas. Isso que muda as pessoas. Como educador, eu me equivoquei achando que o conhecimento não muda. As pessoas sabem muito bem o que é o McDonald's. Se eu ficar falando horas aqui sobre comida ultraprocessada, elas vão ficar nervosas, vão sair para comer um McDonald's para se acalmar. O que prova que é absolutamente inútil o conhecimento que eu passei. Agora, se eles ficarem 30 dias, que nem o rapaz aquele ficou no filme, no documentário dos mais geniais que eu já vi, que é o Super Size Me, a dieta do palhaço, ficar 30 dias e quase morrer, bom, aí ele vai entender que aquilo faz mal. Ele entendeu. Ele até tinha dúvidas antes, mas depois ele entendeu. Então, nós precisamos gerar esse espaço na nossa sociedade que permita às pessoas, inclusive, visitarem as vilas, entenderem. E existe uma outra coisa que a gente acerta uma coisa sem querer, né? Eu acertei num livro lá que era um dicionário crítico, a outra economia, eu fiz o desenvolvimento sustentável, e eu botei que a cultura era a expressão, foi uma frase até criticada na época por alguns colegas de livro, que acharam muito radical, e eu estou cada vez mais apaixonado. Eu disse que a cultura era a expressão do meio ambiente através do pincel humano. Era obra de arte. E eu cada vez me dou conta que sem querer, é sem querer que a gente faz essas coisas, eu acertei. Então, as ilhas, por exemplo, não precisa ajudar, porque aquele pessoal que mora nas ilhas lá tem 200 anos de... Aquilo é uma ilha móvel, arenosa, o nosso arquipélago aqui, entendeu? Que inunda constantemente. Eles sabem tudo disso. O que vai preocupar é quem andou fazendo mansão e gramado lá, entendeu? Comprou a área de pescador, que foi permitido dentro do parque, que era a população tradicional, e fez mansão. E esses aí devem estar com os prejuízos, sim. E eu, sinceramente, desejo que eles acumulem muitos prejuízos. Não porque eu queira mal, de jeito nenhum. Eu quero bem a todas as pessoas. São meus irmãos. Eu quero que eles aprendam, e a gente aprende, às vezes, só através das... O ser humano é especialista em aprender só com a dor. Entendeu? Então eu quero que eles sintam a dor dos erros que eles cometeram de opções. Eles podiam ter comprado uma casinha e ter virado pescador. Está curtindo lá, fazendo... Mas eles não, eles querem botar um gramado, achar que estão na Flórida. A Flórida gasta bilhões por ano com a destruição que eles fizeram lá. Com salinização, com não sei o que lá, aqueles barquinhos entrando nos bairros dos caras. Que não é um lixo, sério, é um troço que custa um dinheiro para os Estados Unidos. Nós não teríamos, mas o pessoal quer copiar. Então, é a ignorância. E aí eu quero dizer assim, ó, parte da ignorância, e aí é um outro carinho que eu estou falando, aqui eu estou falando com as pessoas, e com um promotor matinal que eu admiro, que eu quero todo o sucesso do mundo, porque estão fazendo uma coisa séria e boa. Então eu vou dizer outra coisa. Jornalistas, comunicadores, não procurem especialistas. O mundo está assim porque nós acreditamos num equívoco que chama-se especialista. Nenhum especialista resolve nada numa cidade, porque quando ele resolver, ele está destruindo a coisa de um outro especialista. Nós precisamos de generalistas. A medicina vai voltar ainda um dia, se ela quiser voltar a ter respeito social, a ter médicos. Já está havendo um certo movimento. Médicos, visões gerais, clínicos gerais, cirurgiões gerais. O especialista, ele é muito equipado para resolver problemas que não existem. São problemas no universo perfeito. É como pesquisar bicho em laboratório. Tu chega a várias conclusões que só não são válidas na vida real. Então, nós temos que cuidar, porque nós não estamos nesse fracasso
civilizatório, é isso que é o nome, a civilização dominante ocidental branca que está fracassando, né? Que nós somos representantes. Ela e quem foi colonizado por ela, por nós, né? Mas nós não estamos num fracasso civilizatório porque alguém planejou fazer o fracasso. Nós estamos aqui porque não deu certo um sistema de produção de conhecimento, né? Que outras sociedades tiveram mais sorte, mas só que não tiveram a agressividade da nossa que dominou o mundo. Então, da nossa, eu digo assim, como querendo fazer parte do dominador, mas eu não tenho orgulho disso, e eu sou um colonizado, eu sou brasileiro, né? Tenho sangue indígena, então eu sou colonizado e colonizador ao mesmo tempo, ou seja, esquizofrênico. Mas isso é importante. Eu queria... Posso Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, são duas coisas. Uma, só para ser engraçado mesmo, quando ele falou não procure especialistas, o primeiro deu um frio na barriga que eu achei bom, tá? O negacionismo vindo aí. Aí ele falou do generalista, eu não podia me sentir mais contemplado enquanto geógrafo. Minha crise de identidade é do geógrafo generalista, agora eu olho, preciso do geógrafo. Eu queria fazer só um paralelo da questão do egoísmo, dessa coisa não do meu pátio, né? Trazendo um pouco para essa coisa mais tecnocracia, burocracia, com a qual eu trabalho mais, que é com o gestor público, e fazer um paralelo, assim, que uma outra questão, eu tinha até anotado para falar, é o quanto as estruturas administrativas nos limitam a não conseguir resolver nada quando a gente entra numa discussão sobre meio ambiente, bom, e sociedade também. Mas, assim, a gente não vai resolver nenhuma questão climática numa cidade como Porto Alegre, sem a gente articular, no mínimo, toda a gestão da bacia hidrográfica de todos os municípios ali. Então, não adianta Porto Alegre fazer o melhor plano, investir R$1 trilhão em infraestrutura, se Canoas, Cachoeirinha, e até lá para cima, assim, a água vai chegar aqui no delta igual, sabe? E aí a coisa das experiências, assim, foi isso que eu quis dizer, assim, se a gente não começar a resolver isso agora, eu realmente, assim, começo a ficar ansioso, porque a gente está vivendo essas experiências. Essas experiências que o Milanês falou é a árvore que caiu na tua casa, isso assim, que né, a gente está provavelmente aqui num recorte bolha privilegiado, mas assim, é a água que subiu na casa do tio, que mora não sei aonde, a gente está vendo, né? Isso que eu falei no início, o gestor público está se dando conta que isso é a agenda climática, então vamos ver o que isso vai gerar, e o cidadão também, né? E acho que a gente aqui, né, se a gente pegar representando as três aqui do jornalismo, instituição global que trabalha com gestor público e quem trabalha diretamente com a sociedade, bom, vamos, otimismo, né? Vamos pegar isso como uma oportunidade de, quem sabe, a gente finalmente vai ter uma experiência para convencer as pessoas. É um copo meio cheio da desgraça. Né? Gente, eu queria passar para o público. Bárbara, quer fazer uma colocação? Não sei se estão ouvindo, não vejo que está se eu acho que a gente está transmitindo sempre. Precisa ser. Pode. Eu não sei se nesta mesa não teria que ter alguém da área da justiça, porque eu fico pensando que do jeito que a coisa está, do jeito que a gente está vivendo numa situação desta ansiedade climática, gostei muito desse termo, porque hoje quando eu vim para cá eu pensei, por que eu estou indo para lá, né? É porque eu estou muito mal. Eu moro na frente do Colégio Americano, que tem uma área verde maravilhosa, que tem pinheiros, que eu quando abro minha janela eu digo assim, eu estou lá naquela gramado de 1950, 60, e será que a gente não precisaria entrar fortemente com um programa, não sei que nome daria, de tombamento de áreas verdes? Eu adoraria tombar a área verde do Colégio Americano, por exemplo. A área verde que tem no Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde eu trabalho, que é uma área verde maravilhosa, no centro de Porto Alegre, a área verde do Jardim Botânico, mas tombar essas áreas. Porque eu acho que se a gente não fizer isso,
Não vai adiantar, meu Nick está comendo assim, já comeu metade do bairro Rio Branco, aliás, mais do que a metade. Hoje, quando chove lá em cima, lá embaixo, cada vez tem mais água, né? Então, não adianta, estou lá, eu vejo a água correndo, não sei o quê, mas eu acho que se a gente não tiver uma ação que passe pela via judicial, eu não sei, eu acho que não vai dar certo. Nós não vamos ter força para isso. Eu esqueci de falar no início que a Silvia Capelli, procuradora da Justiça aqui do Rio Grande do Sul, participaria, né, do nosso evento, como a gente divulgou no início, mas em cima da hora ela teve um problema e não pôde vir. Então ela talvez contemplasse um pouco dessas questões que tu está trazendo, que eu acho que com certeza são bem pertinentes. Eu não sei se onde vocês querem fazer. Nós, nesse meio século, trabalhamos muito para tentar despertar. A Silvia é uma delas, e muitas pessoas do Ministério Público e do Judiciário. Só que esse é um processo que tem que ser provocado pela população também, porque alguém tem que lembrar eles que eles trabalham para nós, né? E eles têm que se interessar, porque e não é uma culpa do Judiciário específico, nem do Ministério Público. É que a pressão social é que quem manda no funcionário público, né? Eles são funcionários públicos, é a população. Só que a população não exerce. Então as pessoas ficam criando aqueles nichos de poder sem mandante, e aí acabam servindo a si mesmo, né? Então, existem pessoas raras, poucas, interessadas, tanto em nível federal, estadual, etc., de alta qualidade. E também tem pressões constantes, tirando algumas dessas conquistas, disputando, né, para outro lado, digamos assim. Tem. Tudo isso tem. Mas eu quero te dizer que é um esforço nosso. Eu já tive a chance de dar aula nas formações, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, que são muito boas, mas é uma coisa minoritária ainda, né? E isso é como disse, os cidadãos, eles são cidadãos, a gente tem que mudar a cidadania. E não adianta mudar a lei se não mudar a cidadania. As pessoas têm que voltar a se envolver com os interesses dos outros, né? Tem que se voltar a pensar como aconteceu em Porto Alegre, não é tão distante, claro que o pessoal no tela não se lembra, mas as pessoas paupérrimas no orçamento participativo votavam às vezes para pavimentar a rua do outro, porque achavam que era mais. Isso é cidadania. Quando uma pessoa vota não para a sua rua, mas para a do outro, porque acha mais justo, isso é cidadania. Nós tivemos isso e perdemos. Isso é um processo que os urbanistas de Barcelona, que lá vieram a Porto Alegre, os congressos da cidade, ficaram encantados. E cara, esse pessoal analfabeto sabe mais que eu o urbanismo, porque eles eram capacitados, os delegados, os conselheiros do orçamento participativo eram capacitados pela melhor equipe, a equipe da cidade, a equipe de arquitetos. Então as pessoas realmente conheciam, né? E isso é uma coisa que não se tranca, esse conhecimento vai para a vila, passa para o outro, sabe? Isso é revolucionário, porque é um conhecimento aplicado à realidade. Eu me lembro das pessoas conferindo, não, mas esse asfalto não está com 7,5 centímetros. Os caras iam denunciar, porque os caras aprendiam, sabiam e executavam. Não ficava aquele só sei, só falo e não faço nada. Que é uma coisa assim, bastante classe média, digamos assim. Né? Então, é um processo. O judiciário está dentro disso. Tem coisas muito boas. Eu participei muito do grupo Ecojus, que une o judiciário, e tal. E a gente fez coisas interessantes. Tiramos até decretos, coisas construídas conjuntamente. Essa construção conjunta é a cidadania. Quando a gente dialoga, então quando eu digo ninguém precisa saber todas as coisas, até porque isso é bastante impossível hoje em dia. Mas quando eu falo cuidado com o especialista, fica a tendência, eu quero um especialista. O especialista ganha com aquele problema. Ele quer mesmo resolver? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Siga a grana. Sabe? O que eu ganho se resolver Porto Alegre? Não ganho nem perco nada. Agora, se o cara faz restauração de mineração, se quiser acabar com o problema da mineração, ele perde. Porque ele... Isso, tem gente que vive da doença e não da saúde. Então ele ganha com a doença.
Isso a gente tem que ver. Não estou falando que tem nada errado, acho que é justo qualquer trabalho que seja feito honestamente. Só que tu tem que ver qual é a fonte. Tu não pode dizer isso é igual, porque aí o que torna igual as pessoas são as diferenças. Para ver equilíbrio, ver a democracia, tu tem que olhar cada um com o seu lado. Ele é do Sindicato da Construção Civil? Ótimo, tem direito aqui. Mas ele tem interesse em especular. Eu lembrei agora, Bárbara, o Ministério Público lançou semana passada, eu acho, eles fizeram um seminário sobre crise climática e lançaram um manual, né, para o Ministério Público, para o Judiciário também, como lidar com essas questões da crise climática. É um documento que eu não avaliei, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas fica aí a dica também para dar uma olhada nesse documento que é bem recente. Não sei se... o Felisberto queria falar também. Boa noite a todos e todas. Saudar o Milanês, o Henrique, o Matinal. Mas ouvir o Milanês sempre é um aprendizado. E ele colocou uma questão de que Porto Alegre tem uma história que não tem que ser recontada, que é a experiência de 89 a 2004, para as gerações atuais. Que as gerações atuais não conhecem o que a cidade produziu de conhecimento e de resolução dos seus problemas a partir da realidade vivida por elas. E governantes comprometidos com as decisões da comunidade, o que não acontece hoje. Lamentavelmente, nós temos um governo que decide o que o capital manda. Nós somos uma cidade dominada pela especulação imobiliária. É só andar pela cidade e a gente vê. E vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. Porque eles acreditam que desertificar resolve o problema. E não resolve. Vai criar mais problemas. Eles pensam que construir prédios altos resolve. E eu penso, aqui uma colocação minha sobre a minha responsabilidade. Eu acho que os técnicos não podem se vender tão fácil para o sistema. Desculpe, mas não podem. Na lógica capitalista, na lógica de um comprometimento à destruição da nossa cidade. Nós não vamos aguentar mais 4 anos. Nós não vamos aguentar mais 4 anos. Basta ver que Porto Alegre inundou por dentro do esgoto. Não precisou o rio passar as barreiras, essas comportas, né? Ela inundou por dentro. E eu queria que tivesse inundado mais ali na orla. Pena que não inundou. Tinha que botar tudo aquilo sobre a água, para sentir o que já tinha sido alertado por várias pessoas, que aquilo ali estava sendo construído abaixo do nível. E o único lugar que não inundou em Porto Alegre, por incrível que pareça, o anfiteatro Pôr do Sol. Por que não inundou? Por que será que não inundou? Porque a drenagem resolveu o problema. A drenagem colocada ali natural resolveu o problema. Então, assim, eu sou conselheiro, vou para o processo de reeleição, você me deu agora, dia 9 de janeiro, então eu queria convidar toda a cidadania a participar. Eu sou uma das chapas lá, GP1, são 3. Então é isso, é uma cidade olhando para a sua história. E hoje, de tarde, eu participei de um evento lá na Faculdade de Comunicação, ali na URGS, nós estamos na URGS, em que a gente discutiu a questão do prédio da Duque de Caxias. Então a gente tem que dizer um não àquele prédio. E por incrível que pareça, a Justiça Federal não acolheu a liminar. Não acolheu a liminar de bloqueio do prédio. Então, por mais esforço. Mas há luz no túnel ainda, que foi a liminar em defesa da sede da SPM da SMOV, que se mantém, e a do Quilombo Quede, que amanhã tem um ato na frente da Defensoria Pública. E pasmem que a Defensoria Pública age contra o Quilombo Quede, fazendo com que não se respeite a decisão daquela comunidade de ser um quilombo. Então, essa história tem que ser contada pelas pessoas que vivem a cidade.
Parabéns aos dois, tá? Parabéns ao Martinal, desculpa me alongar um pouco, mas era importante fazer essa fala. Obrigado. Pode, por favor, levar o microfone lá atrás, tem uma última questão ainda da tempo. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Nayade, eu faço parte do mandato coletivo aqui de Porto Alegre, do movimento coletivo. Hoje nós somos a única representação jovem que existe na Câmara de Vereadores e digo também que uma das únicas que de fato faz esse debate internamente hoje, né? E eu queria aproveitar também esse espaço para fazer uma denúncia que está muito conectada a tudo isso que vocês trouxeram, né? Hoje a gente teve na Câmara a votação do orçamento da cidade para o próximo ano e que foi simplesmente catastrófico. Então, quando tu diz que a gente não aprende com as tragédias, hoje é um grande exemplo disso, né? Porque foi aprovado na Câmara um orçamento de apenas R$4.000 para a prevenção de cheias. Né? E reduziu, por exemplo, das unidades de conservação, 98% do recurso que era disponível no último orçamento. Então, hoje a gente vai ter para as unidades de conservação de Porto Alegre um recurso de R$20.000, né, para a sua manutenção, que a gente sabe que não é nada, né? Sem falar da própria questão do monitoramento, da prevenção, que também foi reduzido em torno de 90%. Então, o orçamento que a cidade vai dirigir para conseguir monitorar, né, as próximas cheias, enfim, as próximas catástrofes, que vão acontecer certamente também, é um orçamento de R$20.000, né, que a gente sabe que é irrisório. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir pensar. Ano que vem a gente vai ter uma batalha muito dura, né, eleitoral aqui na cidade, e eu acho que todas as iniciativas elas são muito necessárias, mas eu não tenho dúvida que o maior desafio que a gente tem, né, para conseguir avançar aqui em Porto Alegre é derrotar esse projeto, né, que hoje é representado pelo Melo e pela sua base, né, que não tem nenhum tipo de preocupação com as pessoas, com o povo da cidade, que acaba pagando essa conta muito mais do que as pessoas que tomam essas decisões, né? E eu queria trazer um ponto importante também, que também entrou nesse escopo de redução, que é a questão da própria educação ambiental. Porque a gente falou muito aqui de mudança de mentalidade, sobre a gente conseguir chegar nas pessoas, e eu acho que isso passa muito por essa questão também da educação ambiental, né? E eu queria, se vocês pudessem falar um pouco, ou se vocês têm alguma experiência positiva em relação a isso, alguma coisa que vocês acham que seria interessante, né, que a gente poderia trazer também para a nossa cidade, isso, né, e de outras coisas também em relação a essa questão. Mas é isso, obrigada. Bom, só para tranquilizar a vereadora, não é do grupo também, mas para tranquilizar, quer dizer, não vai precisar muito dinheiro para as áreas de preservação, porque elas estão acabando, estão sendo destruídas com a atual prefeitura. Então, isso dá uma economia de escala maravilhosa, né? Inclusive, não vai precisar limpar a rua, porque não vai ter folha, não tem mais árvore. Então, é um tipo de economia, né, que nós estamos vivendo. É muito sério. E as pessoas têm que se dar conta do seguinte: uma mudança no plano diretor, que está sendo planejada para destruir a cidade, não tem outra palavra equilibrada para dizer, estou falando como urbanista, ela não aparece agora, ela aparece daqui a 10, 20 anos. Ela começa a mostrar as pontas das torres. Então as pessoas não se dão conta do tempo da cidade, Aí quando tu vai, não tem, já foi licenciado, que nem esse prédio de 43 andares no centro, né? Sombreia 2 quadras e meia, entendeu? E que agora estão disputando, mas ele é um prédio, mas tem vários outros sendo liberados aí, a troco de... E eu acho, sinceramente, que o que eu vi na minha vida, as pessoas pensam muito, e claro, fazem seus cálculos, para eleger um prefeito, um governador, e não pensam para eleger os legislativos. E isso é vergonhoso, porque o legislativo é onde se compra, por exemplo, a ponta do Melo ali, construir, que a cidade inteira votou que não queria torres na beira, e que a Câmara de Vereadores mudou o regime. Entendeu? Os caras pagaram baratinho pelo terreno de estaleiro só, e aí ninguém comprou a mais porque eles mudaram o regime. Que valeria bilhões aquele terreno, mas não importa valer bilhões, porque é um crime contra Porto Alegre aquilo ali, e mais crime ainda porque houve uma consulta popular, a única na história, uma das únicas no Brasil,
onde a população massivamente votou não queremos prédio na beira. E lá está ele envergonhando o nosso passado. As pessoas têm que se dar conta que vereador, prefeito, são empregados nossos, escolhidos por nós para fazer o que nós queremos e não para decidir por nós. Isso a primeira coisa que a gente tem que fazer. Vereador é para ir lá fazer a lei que a gente quer e não a lei contra nós, como acontece hoje na grande maioria. Claro que tem exceções maravilhosas, mas são exceções. Então nós votamos muito mal. E às vezes a gente vota um bom prefeito e amarra as pernas dele no Congresso, por exemplo, né? ou na Câmara, ou na Assembleia Legislativa, votando um lixo. Gente, eu acho assim, problema político, de partido, acho que todo mundo tem as suas escolhas. Mas existem em todos os lados gente decente. É isso que nós não estamos pondo. Nós temos que botar pessoas que ouvem a população e honestas. O resto é bobagem. O cara pode ser analfabeto, não tem problema nenhum. Se ele ouve a população e é honesto, ele vai trabalhar bem. E claro, aí vamos disputar. Vai ser candidato, Bruno? Hã? Não vai ser candidato? Não foi a pré-candidatura agora, foi só uma reflexão. Sobre a pergunta muito importante, eu vou te dizer, eu já quase fui linchado em Congresso Nacional de Educação Ambiental, mas eu continuo com a mesma opinião. 90% ou mais, aí seria muito pessimismo, mas é mais, da educação ambiental que se faz, é subserviente, não modifica nada, é adaptativa e perniciosa porque ocupa o lugar no lugar que se segue. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu trabalhei minha vida toda vendendo educação ambiental para o município. Agora, a educação ambiental que eu entendo, eu vou te dizer, ela muda a vida da pessoa. Depois o ambiente. Depois a compreensão do mundo. Entendeu? Porque se tu não bater, um professor infeliz não vai fazer educação ambiental boa. Um professor que não se entende, que não sabe, não vai, porque o professor é o mestre, porque o mestre tem que pensar pelo exemplo. Entende? Então, a educação ambiental, para mim, seria o referencial mais importante para a transformação da educação no Brasil. Mais profundo. Porque ele passa, inclusive, pela compaixão. Sentimento natural nosso. Quem não tem compaixão não pode ser professor. Quem se incomoda com o aluno, que é mal educado, que grita, que não sei o que nem... Eu vou te dar uma ideia. Eu dei um curso em Porto Alegre para professores, escola pública, tinha 70 professores. E todo o tempo, o pessoal reclamando, diferentes escolas, reclamando dos alunos. E aí, todo mundo começou a aparecer, no meio do curso de educação ambiental, começou a aparecer, todos os alunos estavam tomando Ritalina, não sei o que, era tudo com déficit de atenção. Aí eu digo, tá, estão todos os alunos dopados. Em escolas de gente pobre, extremo sul da cidade. Aí eu digo, tá, e vocês estão tudo tomando antidepressivo. 80 ficaram em silêncio. Eu digo, não, parei. Todo mundo! Todo mundo. Essa é a sociedade que nós criamos. Nós queremos que essa sociedade pense e resolva o problema. Não tem como. Os alunos dopados, os professores dopados. Vamos ser realistas. Eu não sou nada contra tomar antidepressivo, a pessoa está numa crise. Outra coisa é se medicar constantemente com antidepressivo. Nenhum médico do mundo poderia permitir isso. Sabe? A não ser uma coisa que eu desconheça aí. Pode existir. Mas pessoas normais, numa crise, sim. Constantemente, não. Então, nós estamos envenenando as pessoas. Tirando a capacidade de reação delas. E eu estou falando dos mestres que formam os alunos, que são multiplicadores. Como é que ela tem condições de dizer, pô, a vida é boa, se eu não aguento meus próprios alunos? Notem bem. Educação ambiental pode ser, junto com o maior pedagogo da história, Paulo Freire, que é a construção coletiva, o reconhecimento da pessoa, do seu conhecimento que é trazido, etc. Toda essa construção, junto com a educação profunda para a vida, pode ser a virada da nossa cidadania. Eu acredito. Um tema, eu acho. Pensar no tema para um próximo evento aí de educação ambiental. Henrique, quer fazer considerações finais antes da gente encerrar? Agora vou preparar para responder a educação ambiental. Não, pode falar também. A gente tem mais uns minutinhos extras aí. Tá. Vou ser rápido, eu vou pensar nas considerações finais.
Assim, eu deixei o Milanês falar primeiro porque eu tenho experiência zero com educação ambiental, mas eu vou pela via das experiências e daquele egoísmo positivo, e eu posso mencionar um projeto que a gente tem implementado em Teresina e em Recife. Tem muito a ver com tudo que foi falado aqui, assim, no fim das contas, me caiu a ficha agora, assim. Mas a gente tem trabalhado na criação de uma coletividade, uma aliança, que a gente está chamando, em 2 bairros periféricos, nessas 2 cidades. E aí, assim, a lógica, inclusive do financiador do projeto, que é o governo alemão, é trazer a agenda climática de mitigação. Ou seja, nada a ver com a realidade daquelas pessoas. Mas o que está sendo lindo nesse projeto é justamente conseguir criar esse sentido. E da onde vem o sentido? Vem desse egoísmo positivo. Uma melhora no ambiente construído. As pessoas, a gente ajudou em mutirão a implementar uma praça no canteiro de uma rua lá, não tinha um espaço público. E agora a gente está trabalhando com algumas capacitações em horta comunitária, tratamentos de resíduos com artesanato, para começar a trazer algum egoísmo positivo no sentido de geração de renda ou algo vinculado a isso. Mas já com essa, que eu acho que é onde entraria a parte da educação ambiental, com essa construção de que isso tem a ver, e é agenda ambiental, é agenda climática, né? Tratamento de resíduos, produção orgânica de alimento, redução de necessidade de deslocamento para poder ir viver ali num espaço público, encontrar os vizinhos e andar num balanço, enfim, coisas básicas, né? Mas que vai muito nesse sentido da experiência, assim. Então, se a gente começa, e também nessa construção da cidadania e coletividade. Então, convido a conhecer o projeto, tem no nosso site lá, nessas 2 cidades, essas ações. O mais vou dizer que é o mais interessante, uma coisa curiosa dessa história é que, tentando ligar o global com o local, a gente fez essa capacitação artesanato de resíduos, né, que é papel, na verdade, uma produção dos colares, e aí o meu chefe que está lá em Dubai, na COP, levou e está numa exposição lá, a tal do colar que foi feito Assim, vai mudar alguma coisa? Não. Não para quem está lá na COP. Agora, quem fez o colar e está vendo que o papel dele local está numa agenda global, é o começo dessa construção assim, de consciência da transformação sistêmica que é necessária. Bom, gente, a gente precisa encerrar, né? Já passamos um pouquinho do nosso horário. Eu agradeço mais uma vez muitíssimo a participação de vocês, Henrique e Francisco. Muito obrigada por todo mundo que ficou com a gente, né? Agora já passamos das 9 da noite. E quero convidar todo mundo a multiplicar, né, um pouco dessas ideias. A gente falou agora no final de ser multiplicadores de educação ambiental. A gente tem estudantes de jornalismo, colegas jornalistas de outros veículos aqui também. Então, estou muito feliz de ter podido, né, realizar esse evento, esse tema tão importante, e que a gente possa ir aos pouquinhos ir multiplicando, levando essas ideias adiante e fazer novos eventos, né, também, para tratar outros temas que acabaram ficando de fora aqui, porque é um tema muito complexo também. Então, muito obrigada para todo mundo. Boa noite.